Olá, boa noite a todos que nos acompanham neste nosso 11º encontro teológico sobre a fé reformada. O tema de hoje em estudo é a transição de Israel para a monarquia. O nosso convidado é o reverendo Ricardo César Toniolo, e por sinal já esteve aqui conosco. Ele é o professor no Centro de Pós-Graduação André Jampa. Foi o segundo convidado que falou conosco sobre o Pacto das Obras e da Graça. Bem-vindo, reverendo, ao nosso encontro, e vamos pedir a Deus que o reverendo nos leve em oração. Boa noite a todos os irmãos, as irmãs que estão conosco. É um prazer poder falar aos irmãos mais uma vez. Agradeço ao pastor Cândido por esse honroso convite. E é uma alegria. Vamos então orar a Deus. Pedimos-te, ó grande Deus eterno e todo-poderoso, que o Senhor abençoe este encontro virtual, que é o que nos possibilita reduzir as distâncias tão grandes, e nos reunimos até com pessoas que estão perto por causa da pandemia agora. Pedimos ao Senhor que afasta de nós esse mal rapidamente, ó Deus, tenha misericórdia de nós, essa doença que se espalhou pelo mundo. Mas, neste encontro, que o Senhor possa, Deus, assim, me usar e me ajudar, para que eu possa, Deus, assim, transmitir a palavra, esse estudo aos irmãos, ele seja edificante. Com teu auxílio, Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. O nosso tema é a transição de Israel para a monarquia. E nós acreditamos que há muitas tradições cristãs que afirmam a incompatibilidade entre a monarquia divina e a humana em Israel. E nós gostaríamos que o reverendo fizesse uma exposição sobre a transição de Israel para a monarquia. Ok. A transição de Israel para a monarquia, esse é o nosso tema. Eu gostaria de frisar aos irmãos que desde a criação a gente já vê traços do reinado, né? A gente já fala de um reinado de Deus sobre todas as coisas. Na criação, quando Deus terminou de criar e criou também o homem, e deu ao homem o mandato da criação, o mandato cultural da criação. Ele deu o mandato espiritual, também social, né, para viver em família, para ter comunhão com Deus, mas o mandato cultural, ele fala do trabalho, do domínio que o homem teria sobre todos os animais. Ali, o homem seria o vice-rei, né, debaixo da autoridade de Deus. Então, ali a gente já vê o tema, né, mostrando a realeza da humanidade. Pois, a história vai caminhando, passamos pelo dilúvio, Noé, nós vemos ali os patriarcas, Deus fala também aos patriarcas a respeito de reis, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos vendem José para o Egito e depois, no tempo de fome, vão até lá, e lá permanecem, ali se forma Israel como uma nação. E é libertada através de Moisés. 40 anos no deserto, Moisés também falou alguma coisa de rei ali na lei, e deu orientações para a época que chegaria. Depois nós vemos o período debaixo da liderança de Josué, que foi o período da tomada da terra. A terra prometida, né, debaixo da liderança de Josué, a geração que veio do deserto, aliás, a segunda geração, porque a primeira morreu no deserto, né, ela entra na terra, e ali ela vai se estabelecer. Porém, Josué morre, e a partir de então, entramos na época dos juízes, essa época assim, bem grande, eu estou passando assim, bem rapidamente mesmo. No tempo dos juízes, acontece não um governo como um rei, né? Mas, de certa forma, os juízes governam, mas não
chegam a ser reis, eles são líderes levantados por Deus para livrar, né? São líderes tribais, então não eram líderes que estavam liderando todo Israel, né? Mas eles eram levantados por Deus conforme determinadas tribos estavam passando problemas nas mãos de outros povos, porque Deus tinha mandado também que eles destruíssem a todos, e eles não fizeram, né? Houve aquele medo, determinado povo tem carros de ferro e tudo mais, deixaram lá e eles começaram a ter problemas, Deus levantava juízes. Essa época dos juízes foi uma época de decadência, porque nós começamos com juízes bons, depois seguimos um período aí de juízes mais ou menos, por fim temos juízes ruins, mas esses juízes refletiam a condição espiritual do próprio povo, né? Vemos ali o último, que é relatado no livro dos Juízes, Sansão. Sansão só fazia coisa errada, né? Ele mostrava o que era Israel, que apesar de ter sido chamado, separado por Deus, fazia coisas absurdas, né? Mas nem por isso Deus deixava de usar Israel. Assim como, apesar das coisas erradas que Sansão fazia, Deus não deixava de usar Sansão para livrar. Sansão matou muitos filisteus. Então, o período dos juízes é esse período que antecede a monarquia. Antecede a monarquia. Então, depois vem a monarquia, né? Com o último profeta, que é o profeta Samuel, nós vemos ali a transição, né? Porque o povo pede um rei. Moisés já havia dito isso em Deuteronômio, sobre esse pedido, e ele ali já dá orientações. Então, ali começa a monarquia no período de Samuel. Samuel havia constituído, ele já estava velho, tinha constituído seus filhos como juízes, mas eles também não andavam no caminho do Senhor. Então, o povo quis, já que Samuel estava velho, seus filhos não andavam no mesmo caminho, que Samuel constituísse um rei para eles. E ali, segundo a orientação de Deus, é escolhido Saul. E Saul era uma pessoa que tinha alguém que olhava para ele, via que ele tinha a aparência de um rei, era um homem grande, era um homem de boa aparência, era um homem que aparentemente um herói de guerra, né? Só que Samuel não permaneceu no trono. E os motivos em Samuel para que Saul não permanecesse no trono, nós vemos ali em 1 Samuel 13, 1 Samuel 15 também. A primeira parte, né, no capítulo 13, diz que foi quando ofereceu sacrifícios quando ele deveria esperar por Samuel depois da guerra contra os filisteus. Samuel disse, espera 7 dias, eu vou lá. Ele esperou. Quando estava no final desse período, ele foi lá e ele ofereceu sacrifícios. Ele podia até ter tido boa intenção, mas não é isso que Deus quer. Deus quer obediência. Então, Samuel foi até ele, repreendeu por isso. Samuel chegou, né? Mas às vezes a gente também fica ansioso porque está chegando o momento, mas nós não vemos nada acontecer, mas não terminou aquele prazo ainda, né? E assim também não tinha terminado aquele prazo para que Samuel chegasse, estava terminando ainda. Então ele ofereceu o sacrifício em vez de esperar por Samuel. No capítulo 15, nós vemos Saul desobedecendo quando ele guardou os melhores animais, quando ele deveria ter destruído tudo. Eles tinham participado de uma batalha, eles deveriam destruir tudo, mas aí ele escolheu guardar os melhores animais. E Saul, então, por causa destas coisas, né, estas são as desobediências dele. Agora, o que nos dá uma visão melhor, né, das causas da derrubada, né, de Saul do trono, é 1 Crônicas 10, versículo 13. Ali
é dito que Saul morreu por causa dessas desobediências e também por consultar uma médium. Isso vai aparecer no último capítulo, lá no final, né? Capítulo 28, vai aparecer a consulta de uma médium, né, por Saul. Bem, mas tudo aquilo que Deus já havia falado desde Gênesis sobre uma monarquia, um reinado, ela vai acontecer desde sempre. Ela dita que vai acontecer na tribo de Judá. Porém, Saul não é da tribo de Judá, ele é da tribo de Benjamim. Mas nós temos, então, uma tensão na passagem do trono, né, de Davi de Saul para Davi, e isso é mais destrinchado em Reis, né? Samuel. E o livro de Crônicas, ele resume bem isso, bem o livro de Samuel, né? Mas ali, depois de Saul, a dinastia davídica, né, vai ficar até o cativeiro, quer dizer, todo descendente de Davi, é uma dinastia. Houve, né, o reino unido, debaixo de Davi e debaixo de Salomão. A divisão do reino aconteceu com o filho de Salomão, que foi Roboão. Houve aquela tensão entre Roboão e Jeroboão, que o povo estava exigindo de Roboão que ele aliviasse, né, aquele peso dos impostos, tudo que Salomão tinha colocado sobre o povo. E ele tinha tudo, né, para ficar com o reino, aliviar aquele peso, mas ele ouviu os seus amigos, companheiros jovens, e ouviu os sábios antigos, e ele resolveu dar ouvidos aos jovens inexperientes, e ele foi, então, que prometeu piorar a situação, e o reino foi dividido ali, ficando apenas Judá e Benjamim com a dinastia davídica, com Roboão. E a partir de então, Jeroboão I, né, passa a reinar no norte. O reino do norte teve muitas alternâncias, né? Muita alternância entre dinastias, ali um rei, não necessariamente o filho ia assumir o trono, né? Havia os golpes, e nenhum dos reis, porque o livro de Reis, ele vai narrando e vai dizendo, esse rei fez o que era bom, esse rei fez o que era mal, né? Mas todos, absolutamente todos os reis do norte, do reino de Israel, nenhum fez o que era bom. Agora, no reino do sul, é onde a dinastia de Davi permanece. E ali, alguns, menos da metade, né, fizeram o que era bom. Uma parte, se eu não me engano, 8 reis apenas fizeram... Sim, são 8. Sim. Né, o que era bom. Sim, são 8 próximos. Sim. Fizeram o que era bom, esses 8 fizeram o que era bom aos olhos de Deus. Aí nós tivemos, então, a divisão do reino. O reino do norte, o reino do sul, ora em guerra, ora os reis tinham uma boa amizade, um parentesco ali que não foi nada bom, né, um casamento misto ali, podemos dizer assim, né? E apesar de o livro de Reis não dizer nada, esse período da monarquia, ele foi marcado com o rei Ezequias, mas isso nós sabemos pela visão que é nos trazida pelo livro de Crônicas, que houve uma liderança espiritual de Ezequias sobre um remanescente do Reino do Norte. Quando Jeroboão ficou com as tribos do norte, ele não queria que ninguém viesse até Jerusalém para adorar a Deus, quem sabe ele virasse, né, o coração, mudasse para o lado de Roboão, e aí ele perdesse este povo. Então ele fez 2 locais de adoração ali, com bezerros de ouro, já começou da pior forma.
Mas Ezequias, quando ele resolve celebrar a Páscoa, ele convida essa gente do norte que ainda servia a Deus, tinha um coração, eles vieram, né, do norte. O reino do norte já tinha até caído, né, mas havia alguns ali que permaneciam e vieram e aceitaram esse convite, e Ezequias, embora ele não conquiste o antigo reino do norte, que aí tinha caído sob a Assíria, né, ele exerce uma certa liderança espiritual, não política, assim, não de governo, mas uma liderança espiritual, quando ele convida essa turma vem do norte para celebrar a Páscoa ali, né? Então o livro de Crônicas é como se ele falasse para a gente de um reino reunido, né? Uma liderança espiritual, embora não um reino só político. Mas, enfim, o reino do norte foi para o exílio debaixo de Babilônia. Não, perdão. O reino do norte caiu sob a Assíria, que era então o grande império mundial da época. Posteriormente, cai o reino do sul, né? Bem depois, num tempo que já não era mais a Assíria, o grande império mundial, a grande potência, mas Babilônia. E o reino do sul, o reino de Judá, ele dura mais, né? É compreensível, alguns reis ainda fizeram o que era bom, quem sabe, por isso, né? Mas o reino, enfim, cai sob a Babilônia, e eles são levados cativos. É interessante a gente notar que o reino do sul, Judá, até retorna, mas do reino do norte nós não vemos esse mesmo retorno, né? Houve ali uma mistura de raça, uma mistura de religião. Então, no retorno de Babilônia, 70 anos depois, eles estavam sem rei. Mas é bom notar que a dinastia de Davi não estava mais no trono, mas havia uma descendência de Davi. Havia uma descendência, e Zorobabel é uma pessoa importante nessa época e descendente de Davi, como também ascendente de Cristo, né? Ele será. Zorobabel, então, ele chegou a ser governador da província, já não mais o reino de Judá, mas uma província de Iehude, uma província persa. E ele chegou a governar a Pérsia. A Pérsia não. Ele chegou a governar a província de Iehude, né? Debaixo da Pérsia. Isso é dito ali no profeta Ageu. Ele nos fala, o profeta Ageu é dessa época, né? Da época do retorno, do exílio, Ageu, Zacarias também, né? Então, Zorobabel chegou a ser governador ali, mas já não mais aquele governo, né? Debaixo de Deus, unicamente. Debaixo de Deus estava tudo, porque a Bíblia, ela traz uma teologia muito clara sobre o reinado de Deus, sobre todas as coisas. Deus é o rei sobre todas as coisas. Um povo veio lá de longe, veio aqui, tomou esse povo, tomou o poder, destruiu a cidade. O que aconteceu? A Bíblia sempre nos diz, Deus levantou. Deus foi quem trouxe esse povo para castigar o seu povo. Então, afinal de contas, Deus é o rei de toda a terra, sempre. Mas houve, né, aquele reinado de Deus chamado teocracia, né? A teocracia, às vezes, um país onde há uma liderança política de uma religião é chamado de teocracia, né? Mas a teocracia israelita era o próprio Deus, né? Deus armava as estratégias, Deus lutava por Israel, Deus é quem era o rei que levantava juízes e tudo mais, e Deus continua sendo o rei sobre tudo. E é interessante a gente ver pelo livro de Crônicas o seguinte, a gente vê que
Eu estou descendo aqui sem querer, viu, gente? A cadeira está descendo. A gente vê o seguinte, no livro de Crônicas, todos os reis mencionados ali, só há rei de Israel de acordo com alguma relação com o Reino do Sul, porque o livro das Crônicas só fala dos reis de Israel. Sim. E ele usa um espaço muito maior para falar dos reis de Judá, dos reis de Judá, que fizeram coisas boas para restaurar o culto, para restaurar o templo. É esses reis que ele narra mais, né? Esses que fizeram o que era bom. Então, Crônica, sempre que fala de reis, ele vai falar de reis debaixo de um tema, o culto. Então, ele diz o que os reis fizeram pelo templo, diz o que os reis fizeram pela religião, pelo culto, que eles estabeleceram e tal. E, por fim, o livro das Crônicas fala de Ciro. De repente, chega Ciro, e Ciro manda reconstruir o templo. E todos os reis aprovados em Crônicas são reis que restauraram o templo, restauraram o culto. Então, o que dizer de Ciro? Ciro é um rei estrangeiro, mas foi Deus quem o levantou. Isaías o chama de servo, inclusive, né? Servo de Deus. Não que ele tivesse um coração convertido, mas servo no sentido de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, Israel, ele não estava mais debaixo de um rei davídico, mas o reinado de Deus, que está em toda a terra, e ele continua conduzindo a história. Depois daí, nós nunca mais vimos um rei descendente de Davi no trono, até que chegasse o Senhor Jesus Cristo. Mas isso aí é outra matéria. Eu acho que já deu um tempo, né, pastor Cândido? Sim. Sim, pastor, não, está bom, pastor. Realmente o pastor fez uma introdução sobre a monarquia, que significa um cabeça, um governante, um soberano. Mas a grande preocupação, pastor, isso mostra que o surgimento da monarquia, o pedido de Israel por um rei, é uma rejeição quase a todo o ministério e carreira de Samuel. E será que isso mostra realmente a rejeição de um Deus que o povo, desde o Egito, até ainda era mesmo já era do juízo, mas eles dependiam ainda da orientação de Deus ao pedirem um rei? Será que esse é uma rejeição de que o povo queria andar como outros povos? Será que é isto, pastor? O termo que é usado, né, em 1 Samuel 8, a expressão é: nós queremos um rei que julgue sobre nós, ou que nos governe, como todas as nações. E eles não eram como todas as nações. Eles eram um povo separado. Era para ser um povo diferente. Era para ser um povo que ficava num lugar, num território central no mundo habitado, para que fosse visto pelas nações, que era abençoado por seguir a direção de Deus, de modo que outros povos também passassem a servir a Deus, mas ali eles declararam realmente o que estava dentro do seu coração. Eles já não serviam a Deus, né? Então, eles queriam um rei como todas as nações. Foi um pecado até, né? Uma rejeição, como Deus disse para Samuel, não só de Samuel, mas em primeiro lugar do próprio Deus. Ok. Pastor, olhando na monarquia de Israel, será que há uma diferença entre a monarquia divina e a humana? Há uma diferença? Ok, Deus disse a Samuel assim: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. E depois, no versículo seguinte, ele fala assim: segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje,
pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, versículo 8 diz. Assim também faz a ti. Então, a rejeição, na verdade, veio antes. Começou no coração, com a idolatria, e ali, a monarquia divina, quer dizer, que era o próprio Deus reinando sobre ele, né? Eu acho que era uma teocracia, era muito diferente do que a gente falar de uma teocracia no sentido de que uma religião governa, né? Era o próprio Deus. E quando Deus estabeleceu a monarquia, isso já era previsto, né? Deus estabeleceu a monarquia, Deus estabeleceu, ele queria alguém que fosse escolhido por ele, já nos dizia isso a lei, né? Tinha que ser conduzido por ele. Então, eu creio que a teocracia, ela ficou nublada, né? Ela ficou anuviada nesse período, mas o rei que estivesse no trono, o rei humano, ele deveria representar o rei divino, Deus, né? Aquele que era verdadeiramente rei sobre todos os reis, que era verdadeiramente rei sobre Israel, porque os reis faziam a lei, mas o rei de Israel, ele tinha que ter a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e fazer cumprir a lei do Senhor. Então ele tinha que ter uma cópia da lei, não era todo mundo que tinha cópia da lei, como hoje nós temos, né? Todo mundo tem Bíblia. Então, os reis, eles deveriam reinar sob Deus. Só que essa monarquia, né, esses reis humanos, nem sempre acabaram servindo a Deus, mas desobedeceram, levaram o povo a desobedecer também. Então, eles se precipitaram ali, né? Eu creio que Deus daria, sim, um rei, mas colocar conforme as outras nações foi um problema mais grave, né? Eu diria assim, eles se precipitaram no tempo ali. Porque mesmo, pastor, realmente houve uma grande precipitação, mesmo olhando no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Deus já havia expressado a sua determinação de dar a Israel um rio de acordo à sua vontade mesmo. Gênesis, capítulo 17, versículo 6, fala disso. Deus abençoou Abraão, prometendo reis que procederão de ti. Nós também podemos ver isso em Gênesis, capítulo 49. Mas a intenção, o propósito de Deus quase não se cumpriu, porque Deuteronômio 17, versículos 14 a 20, apresenta a descrição de uma monarquia humana em rei, e ele não proibiu nada, mas era um rei que não teria muitos cavalos, não teria muitas mulheres, mas quase há uma ruptura muito grande, mesmo que depois Davi é escolhido como rei de Israel. Nós vimos ali em Deuteronômio 49, 17. não, 39, Deuteronômio, desculpa, Gênesis 49, Deuteronômio 17. Sim. Deuteronômio 17. 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja entre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Né? Tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, aconteceu aqui o que foi previsto no sentido de que aquele que o Senhor escolher, tudo bem, homem estrangeiro não, mas aquele que o Senhor escolher. E o Senhor Saul, né?
Mas, quando ele deu Saul, ele também advertiu o povo, né? Advertiu no sentido, olha, esse rei que vocês estão pedindo aí, que será como todas as nações que vocês estão querendo, ele também vai exigir de vocês, ele também vai querer, vai tomar as filhas de vocês para servirem, ele também, quer dizer, como as nações mesmo, né? Então, eles queriam ter um rei como todas as nações ao redor tinham e tiveram. Isso eu entendo que foi até um castigo para eles poderem entender, né? Entender que não era para pensar em ser como as nações, era para pensar em ser diferente. Então, aquilo que era viver pela fé, confiar em Deus, providência de Deus, no milagre de Deus, e era isso que faltava neles, né? Então, eles queriam um rei, que eles pudessem confiar nesse rei. E, de fato, olha lá, um grandão, ele se destaca entre todos, né, a sua altura e tudo mais, mas na hora de enfrentar o gigante Golias, o rei não foi. Né? Eles tinham, os opositores ali, os inimigos, tinham um cara grandão. Sim. Alguém grande. Se fosse pensar assim, vamos pegar pelo menos o maior entre nós aqui, né? Pegaria, obviamente, o rei deveria ser essa pessoa. Mas ali quem vai não é aquele que se esperava que ganhasse, que vencesse. Era justamente alguém que não conseguia nem vestir a armadura. E mostrando, né, nele, confiando no Senhor, eu vou em nome do Senhor, tudo mais, que era isso que precisava para Israel. Confiar no Senhor. E qualquer um que governasse, ele seria bem sucedido, porque o Senhor estaria na frente, né? Então é isso que é o grande ensinamento que a Israel tem, né? Quando Saul é colocado para governar. Então, Deus estava ensinando que um rei não deveria ser como o de todas as nações, como eles queriam. E nem importava a aparência, mas importava o coração. Então, colocar esses dois, né? Ele colocar primeiro Saul, para depois colocar, enfim, Davi, descendente de Judá e tudo mais, ele apresenta assim, um contraste entre Saul e Davi. Sabe quando há contraste? Aquilo que quer se mostrar fica mais destacado. Quando você dá destaque a uma coisa, você não mostra só ela. Se você mostrar ela e mostrar uma coisa totalmente diferente, vai ficar mais visível esse contraste. E eu creio que ali Deus estava apresentando esse contraste entre Saul e Davi, destacando o que é ter um coração que agrada a Deus. Não significa não errar, porque tanto Saul errou quanto Davi errou. Mas o que fazer depois de errar? E Saul se aprofundava no erro, fazendo coisas piores. Davi agia de forma contrita, submisso ao castigo. Né? Se Deus já tinha falado sobre reis, qual a característica desse rei? Como de todas as nações? Ou conformado ao coração de Deus? Então, Deus mesmo escolheu e tinha um propósito, né? Que alguém como Saul governasse antes que viesse, então, o rei de verdade, né? O rei da tribo de Judá, como ele já tinha dito. Prometi. Sim, professor, realmente muitos, às vezes, levantam essa situação, que não exaltam muito Davi, Davi teve muitas mulheres. Eu disse que sim, Davi, ele era rei segundo o coração de Deus. Não significa que ele não pecava, porque um dos atributos de Cristo, a impecabilidade, é só de Cristo. Ele pecava, mas uma das características positivas é a capacidade de reconhecer e cair nas cinzas, aceitar realmente a punição, aquilo que Deus devia decidir. Exatamente.
Sim, pastor, quando realmente Davi dirige o reino, teve muitas conquistas, depois os filhos tiveram grandes problemas. O último filho, que é Salomão, que também depois fracassou, e muitos têm levantado a situação do rei Salomão, de que não, Salomão, depois, no fim, se arrependeu, mas eu nunca vi esse texto, porque quase Salomão, na velhice, cometeu erros drásticos. É verdade. E foi por causa dele que o reino foi dividido, né? Sim, sim, Foi sim. por causa Sim. dele. A razão para a divisão do reino foi o pecado de Salomão. É Alguns mesmo. dizem que Salomão teria se arrependido, supondo, né, que Cantares teria sido o primeiro livro que ele escreveu. Sim. Aí, Sim, sim. Provérbios teria sido do meio aí. E, por Sim. fim, ele teria escrito Eclesiastes, onde ele demonstra o arrependimento, que ele quis fazer aquilo, e nada valeu a pena, mas não está dizendo, nem sabemos se foi ele mesmo que escreveu. E não tem nada que fale sobre o arrependimento de Salomão. O escritor de crônicas gosta de dizer, né? Mas no final da vida de tal rei aconteceu isso. Até Manassés se converteu e tudo mais, né? Mas ele não gosta de pecado de Davi nem de Salomão. Ou ele não se arrependeu mesmo, ou não foi dito nada a respeito disso. Mas o fato é que em Deuteronômio já estava escrito, né? Nem pegará muitas mulheres para si, para que seu coração não mude. Se corrompa. E foi o problema de Salomão, né? Construiu o templo de Deus e depois de outros deuses também. Então ele... É mesmo. Professor, veja, Jeroboão, Deus quando viu que Salomão quase caiu na idolatria e não só, ele dá uma promessa também a Jeroboão. Foi escolhido por Deus para liderar israelita, mas ele não cumpriu. Será que o profeta Aías, quando se encontrou com Jeroboão quando ele entregou a palavra do Senhor, através de uma lição prática, rasgou em dois sentidos, viu que já não havia esperança. Será que é isso? Em Jeroboão, conduzir o reino? Porque realmente o filho de Salomão, Roboão, depois também vem estragar quase tudo. Certo. Se Jeroboão... Se Jeroboão... Sim. O professor entendeu? A pergunta... Quando o profeta Aías aparece, quando ele rasgou a sua túnica em 12 pedaços, era mesmo para mostrar o reino dividido? Sim. Os profetas usavam muito esse recurso, né? O profeta Jesus também usou quando ele passava, via figueira, fez secar a figueira. São recursos ali. Hoje a gente usa recursos visuais, né? Projeta na parede, projeta numa tela, mas eles não. Então essa era uma coisa muito viva, né? O que eles faziam, assim, você pode esquecer o que uma pessoa fala, mas você não esquece o que você viu, aquilo que te impressionou, que foi feito na tua frente. Então eles era como que uma técnica de comunicação mesmo, né? Ele rasga, e ele faz ali uma encenação daquela profecia, né? Fica uma coisa memorável, fica uma coisa bem comunicativa, né? Ok. Professor, a outra pergunta. Por que Deus permitiu que o rei de Israel Deus permitisse que tivesse mesmo essa capacidade de não obedecer os estatutos de Deus? Veja que o Reino do Norte teve quase 20 reis, dos quais, dos 20, quase todos fracassaram, apesar que temos o Egeu, tentou fazer alguma reforma, mas depois no fim se corrompeu. E o Reino do Norte também teve bons profetas. Será que era mesmo o pecado de Jeroboão, a idolatria? Será que é que contaminou mesmo todo o reino? De Jeroboão? Norte? Ele começou muito mal, né? Ele começou muito mal. Ele já começou estabelecendo idolatria para não haver uma divisão ali entre os seus
súditos, né? Para não perder súditos. Sim, E Israel sempre infiel, os reis sempre infiéis, né? Por isso o reino de Israel, né, caiu primeiro, caiu diante da Síria ali, né? Nós temos a explicação em 2 Reis, capítulo 17, da queda de Samaria, né, a capital, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, andaram nos estatutos das nações, edificaram para si em todas as suas cidades, altos em todas as suas cidades, quer dizer, altares, né? Eles levantaram colunas, postes ídolos, queimaram incenso em todos os altos como as nações, cometeram ações perversas, serviram aos ídolos, não deram ouvidos a Deus, não creram no Senhor, rejeitaram os estatutos, desprezaram todos os mandamentos, queimaram seus filhos e filhas como sacrifício, praticaram adivinhações, venderam-se para fazer o que era mal ao Senhor. Aí o versículo 18 diz: pelo que o Senhor muito se indignou contra o Israel e o afastou da sua presença. E lá, né, no versículo 23 é dito que Israel foi transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje, né, até o dia em que o livro de Reis foi escrito. Então veja que o reino de Israel caiu primeiro, né? Deus realmente levantou grandes profetas no Reino do Norte, profetas que, inclusive Jeroboão, se ele fosse fiel, ele teria tido uma prosperidade, né? Ali como rei, mas ele também não foi fiel e nenhum foi. Então, a gente vê que o reino de Judá demorou mais para cair. Caiu também, mas demorou mais. Quem sabe por haver reis piedosos, né? Mas o reino do sul também foi infiel. Olha as abominações do rei Manassés. Mal começar a queimar pessoas. Então, o mal que fizeram desde que seus pais saíram do Egito até aqueles dias, é dito em 2 Reis 21. Então, quer dizer, a razão de Judá cair já vem de antes, mas sabe quando só falta aquela gotinha para o copo vazar? Ele está cheio de água até a boca, mas não vaza nenhuma gotinha. Você derruma mais uma gotinha e ele começa a vazar. Extrapolou. A razão de Judá ir para o cativeiro já é desde o começo. Só que aquela gotinha, né, que foi derramada por Manassés, que fez o copo vazar. E aí também Manassés derramou muito sangue inocente. Essas foram as razões porque Judá acabou também indo para o exílio, né? E aí cumpre-se aquela palavra, né, de 2 Reis 24, de 2-4. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra do Senhor, que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Então, veja que é justamente no sul, onde tiveram 8 reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, foi também o reino que teve como rei alguém como Manassés. Professor, veja, quando o reino do norte, quase não são todos que foram à Síria, né? Nínive. O restante do povo que ficou, professor, permaneceu lá no reino do norte, se corrompendo, ou depois voltou para o reino do sul, depois do cativeiro assírio? Certo. O reino do norte não teve o mesmo que o reino do sul, né? O reino do sul ainda foi preservado, ainda se tinha ali a tribo de Judá, de onde viria o Messias, né? Então Deus estava preservando também para a história da salvação. Mas você vê que Samaria era a capital do Reino do Norte. E no Novo Testamento a gente tem uma Samaria
com que os judeus não se dão bem, eles não gostam de samaritanos na época de Jesus. Sim, Né? Então, Samaria era a capital dos judeus que moravam no Reino do Norte. Só que ali, né, quando os reis levam as pessoas, normalmente eles levavam as melhores, né? Deixavam o povo lá onde eles estavam. O povo não retornou, mas alguns ficaram, e daí ele trouxe outros povos para morar ali, para preencher, né, aquele espaço. E bom, cada rei, cada imperador ali tinha suas técnicas, né, para manter o seu domínio sobre os povos conquistados. Então, a Samaria se tornou uma cidade, ou o antigo Reino do Norte se tornou um povo misturado, né? Tanto um povo judeu que se mistura com outro povo, e eles não poderiam fazer isso, né, até então, principalmente pelo fato de não perverter a religião, não deixar de servir a Deus. Sim. Então, ali eles se misturaram, e ali também a religião, né, foi contaminada, chegando na época de Jesus, muito tempo depois, o que se tinha dos samaritanos era uma coisa que não dava liga mais com o povo de Israel, né, os judeus mesmo. Sim. Sim, professor, depois da queda do Reino do Norte, vem agora o Reino do Sul, Judá, que quase, mesmo com a reforma que Josias fez no Reino do Sul, quase a sentença já estava colocada. Porque quase os que depois os posteriores reis que aparecem, como o professor já disse aqui, Joaquim, Zedequias, esses quase não cumpriram o propósito de Deus e não seguiram a reforma de Josias. Será que lá na Babilônia, né, nós temos os profetas que seguiram, né? Acho que Ezequiel parece que seguiu, né, professor? Ezequiel e Daniel seguiram, né? São profetas do cativeiro. Sim. Lá já o reinado termina com o cativeiro babilônico. Sim, termina. E é essa época de transição, né? Quando a monarquia estava chegando ao fim para o exílio, é a época da profecia de Jeremias. Jeremias fala dessa época. Né? Josias, ele celebrou a Páscoa, e depois Jeoacás, Jeoaquim, aí veio Zedequias, o cativeiro, Joaquim, né? E Manassés tinha vindo antes de Josias, né? E é por causa de Manassés que a coisa fica feia ali para o reino de Judá. Apesar de Josias purificar o templo, restaurar o culto, depois dele não teve mais nenhum rei que fizesse a coisa certa. E aí Deus estabelece aquilo que já tinha determinado. Sim. Eu realmente respeito a coragem de Josias, que fez reformas piedosas, que ordenou que se fizesse reparos no templo, em obediência ao livro da lei, realizou também uma campanha contra a idolatria em Judá, até templos que Salomão construiu para suas mulheres, mandou destruir. Acho que é uma coragem, é mesmo Deus que estava trabalhando na sua vida. É verdade. Esses reis mais destacados, né? Como o rei Ezequias, como o rei Josias, né? Os últimos reis que celebraram a Páscoa, que fizeram restaurações, né? Eles devem ser realmente, eles eram pessoas corajosas, né? Hoje também, né? Quando se firma na verdade, se quer fazer o que tem que ser feito, como a reforma protestante no século XVI também, houve muita coragem, né? Antes, os
pré-reformadores, né, que morreram por quererem traduzir para o inglês, né, coisas mais básicas hoje que ninguém questiona, né, morreram, tiveram a coragem de fazer aquilo que precisava ser feito. Até que Deus fez prosperar, né, no século XVI, a reforma que já vinha sendo antes tentada, né? E houve também essas reformas entre os reis, né? Impressionante a gente ver que foram poucos, só em Judá e poucos. Então, a coragem, quando nós somos a minoria, é então muito. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado aquele que sofrer por causa do meu nome. Do meu nome, é mesmo, é mesmo. Eu, às vezes, quando tenho dado alguns estudos bíblicos, eu disse que ser servo do Senhor está disposto a tudo. Se você quiser ter muitos amigos, então é só fazer a vontade deles. Mas se você quer ter inimigo, faça a vontade de Deus. Porque sai caro denunciar os pecados. Elias sofreu, que profetizou no Reino do Norte. E João Batista também é um dos exemplos, e temos o nosso Salvador. E os discípulos quase ninguém teve um fim muito bom. E quando as pessoas pregam que não, ser cristão é para ter uma boa vida, você vai parar com os problemas. Mas graças a essa pandemia, apesar que está vitimando muita gente, que veio desmascarar muitas teologias nojentas. Exatamente. É mesmo. O apóstolo João, ele disse, né, que não existe amar a Deus e amar o mundo. Se você ama a Deus, ele não vai estar contra você. Né? E tem gente que não entende, né? Quer estar de bem com Deus, quer estar de bem com o mundo. Mas não tem como. A gente nunca vai estar em paz com todos. Quem tem paz com Deus, tem paz com o mundo. Se você quiser ter paz com o mundo, você não tem paz com Deus. Então, né, não tem como nesta vida, né? É isso. Papá, é isso. Sim, professor, depois do retorno do cativeiro babilônico, graças ao Império da Pérsia, que derruba a Babilônia, será que termina o reinado dos reis, já o regresso deles a Israel? Bom, a gente tem vários retornos, né? Muita gente ficou no exílio, muita gente quis ficar lá. Porque lá já estavam estabelecidos, já estava bem, né? Quem voltar tem que reconstruir tudo do zero, tem que começar de novo, vai chegar lá, vai estar tudo arrasado. Então, muita gente ficou. Voltou quem teve coragem, né? Então, nós tivemos vários retornos de pessoas ali, vários retornos, né? Quer dizer, pessoas diferentes, esqueci a palavra. Várias pessoas voltaram com um, depois voltaram com outro, depois outra pessoa liderou outra parte do povo que voltou, né? E ali, até agora, em 1948, quando foi restaurado, né, o Estado de Israel, que não significa ser aquele Israel teocrático, né, daquela época, mas ainda assim foi para ser um refúgio, né, para que os judeus que moram no mundo, até hoje os judeus estão aí na dispersão, tem judeus entre nós, né? Tem judeus na Angola, tem judeus no Brasil, nós temos judeus no mundo todo. Há judeus que quiseram voltar para o território de Israel, outros continuam vivendo onde estão. E naquela época, várias turmas, né, retornaram, e outras também ficaram aí por aí. Na época de Jesus, a gente vê isso também, tinha gente de outros lugares. Na época do Pentecoste, a gente vê, né, que era uma das festas que tinha que os judeus vinham, porque tinha o templo ainda. Então vinha judeu da Capadócia, vinha judeu da Ásia, né? No dia do Pentecoste tinha judeu de qualquer lugar. Por quê? Porque nem todos voltaram, os judeus foram se mudando para outros países. Né?
Sim, mesmo este reinado, a monarquia humana culmina com o reinado de Cristo, que foi realmente uma bênção para todos nós, cumpriu, e nós podemos ver isso nas epístolas de Paulo, um reinado que não terá fim, quase ele fecha. Ele é rei, já não há mais esses escalões, e nós, como os evangélicos, defendemos o sacerdócio de todos os crentes. Realmente, cada um pode interceder pelo outro. Isso realmente é que nos anima para trabalharmos de forma afincada na obra do Senhor. Verdade. Aí o Cristo, né, quando Mateus começa com aquela genealogia e ele mostra, ó, de Davi, por Zorobabel, até hoje, os descendentes de Davi estão ali, né? Até os dias de Cristo, os descendentes de Davi estão ali, né? Mateus argumenta que Jesus é o rei, ele faz isso nas entrelinhas das suas narrativas. Jesus não aceita o reino das mãos de Satanás, mas ele conquista, ele diz, olha, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então ele vai, ele conquista, ele morre, ele ressuscita, e enfim ele diz assim, agora toda autoridade me foi dada. Por causa disso, vocês vão a todas as nações, fazer discípulos de todas elas. Então, toda a prosperidade da missão cristã vem daí. Como Pedro ensinou no Pentecostes, no seu discurso, ali, quando subiu aos céus, Cristo se assentou no trono. O diabo está amarrado e não pode enganar as nações. Cristo reina, todas as nações agora podem ouvir, por mais que haja perseguição, alguém lá é crente. Existe uma igreja lá. Então, pela obra de Cristo e pela ascensão de Cristo ao trono, a missão cristã tem o seu sucesso. É mesmo. Muito obrigado, pastor. Eu, quando vejo alguns judeus com roupas pretas, que é o sinal da destruição do templo, né? O luto continua até aqui para os judeus que ainda até que não esperam, aguardam um outro rei, mas o rei já está no meio de nós. Cristo realmente, que foi divino e humano ao mesmo tempo, que reina entre nós, que realmente prometeu a grande bênção, que nós estaremos com o Senhor nos novos céus e na nova terra. Isso é que nos dá força realmente que nós temos um rei que ainda permanece para sempre nas nossas vidas. Graças a Deus. Essa é a base de nossa esperança. Ok, é mesmo. Retornando e, enfim, não havendo mais nada de Satanás, nenhuma influência de Satanás entre nós. Mas um outro cuidado, pastor, porque muitos pensam que quando Satanás está amarrado, devem ir atrás provocar. Não. Está amarrado, já não consegue impedir o evangelho, mas ainda consegue afligir os filhos de Deus. Por isso é que Cristo diz que vigiai e orai. Exatamente. Ele não diz que amarrou no sentido de que ele não pode fazer nada, né? Ele amarrou no sentido de não poder impedir o evangelho às nações. Okay. Muito obrigado, pastor. Nós vamos pedir a última palavra para nós e depois uma oração. E quero já antecipar, desejar um Feliz Natal para toda a família. Para que o 2022 e 2021 seja próspero, segundo a vontade de Deus. Amém. Não a nossa. É vocês também, a todos nós. É mesmo. Tá bem, pastor, tá bem. Eu quero agradecer, né, mas essa oportunidade de ter essa satisfação de estar com o reverendo Cândido e com outros irmãos aí de Angola, né, nós que servimos o mesmo Senhor, em qualquer parte do mundo que nós estivermos servindo o mesmo Senhor, né, sabendo que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, como muita gente afirma, né? Essa pandemia é também propósito de Deus, não sei porquê, não sei para quê,
mas Deus sabe e Deus vai fazer alguma coisa com isso. Né? E Deus é o Rei sobre todas as coisas, e tudo isso que acontece debaixo da poderosa mão de Deus. Não temamos, portanto, aguardamos em Cristo. Né? Tá bem. Pastor, podemos orar? Ok. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo poderoso reinado do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Obrigado porque aqui no Brasil, ali em Angola, em toda parte da terra, pessoas puderam ouvir e ainda podem o glorioso Evangelho de Jesus. Graças a Deus, porque tu tomaste a rédea de Satanás sobre as nações e deste a teu Filho, constituído autoridade nos céus e na terra. Muito obrigado, porque dele nós somos servos, não mais do pecado, da carne ou do diabo. Não somos plenamente livres como só o Senhor é, porque somos servos do Senhor Jesus Cristo. E te damos graças por isso, porque Ele é o Senhor bondoso, que antes de ser servido, serviu e deu a sua própria vida por nós, Ele o justo e nós que ainda éramos pecadores. Graças, Senhor, por tudo. Abençoa, Deus, a vida do reverendo Cândido, sua família, seu ministério, de toda a igreja na Angola, Senhor, toda a parte da terra, que nós saibamos ser gratos, fazendo continuamente a sua missão e cumprindo a grande comissão de Jesus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E Muito Feliz obrigado. Natal também a vocês. Feliz Natal e um ano de 2021 abençoado.